mais uma aula de física comigo, professora Raquel. Oi, nono ano, tudo bem com você? Nós estamos aqui agora para fazer a correção da lista de conceitos iniciais, os exercícios, beleza? Vamos juntos? Olha só, a primeira questão diz assim: um aluno está em sua sala de aula, sentado em uma cadeira. O aluno está em repouso ou em movimento? Explique. Você precisa lembrar que nós tínhamos conversado que o movimento ou o repouso é relativo, depende do referencial que nós adotamos para determinar esse estado de movimento ou de repouso de um corpo, beleza? Então aqui a gente vai fazer algumas observações, porque depende do referencial. Se o aluno está sentado na cadeira, se o referencial, vamos anotar aqui, ó, referencial for a cadeira, esse cara está em repouso. Como que eu vejo isso? Ele está se aproximando ou se afastando da cadeira? Não, ele está sentado na cadeira, beleza? Não tem nem aproximação, nem afastamento. A gente diz que está em repouso em relação a esse referencial, tranquilo? Agora, esse mesmo carinha, esse mesmo aluno, ele pode estar em movimento sentado nessa mesma cadeira? Pode, se a gente adotar um outro referencial. Por exemplo, eu vou imaginar que lá nessa sala de aula existe um professor que anda pela sala, beleza? Que anda pela sala. Agora, esse aluno está tendo uma aproximação ou um afastamento em relação ao professor. Então, neste caso, para este referencial, ele estaria em movimento. E lembra que o que vale para um, vale para o outro, beleza? O aluno está em repouso em relação à cadeira, a cadeira está em repouso em relação ao aluno. O professor que anda pela sala está em movimento em relação ao aluno, o aluno está em movimento em relação ao professor que anda pela sala. Beleza? Vamos para a questão 2? Na questão 2, ele fala assim, ó: um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Às 9 horas e 30 minutos, também conhecido como 9h30, não é? Passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Eu vou fazer um esqueminha aqui como mágica, quer ver? Aguenta aí. Esse negócio é incrível, né não? Olha só, quando são 6 horas da manhã, esse cara tá aqui no quilômetro 30, beleza? Quando o relógio deu 9h30 da manhã, ele está em outro lugar no quilômetro 240. Então, aqui a gente já sabe que teve um movimento, porque ele mudou de lugar, beleza? Então, olha lá. O que ele me pede é a velocidade desenvolvida. A velocidade, a gente tinha conversado que ela era quanto eu me desloco, qual é o espaço que eu percorro a cada intervalo de tempo. Não era assim? 100 km por hora. Não significa que eu andei 100 km em apenas uma hora. Então, nós vamos escrever a velocidade assim, ó. É o espaço que eu percorri, é o deslocamento que eu sofri, dividido pelo tempo que eu demorei. Tudo bem? Você se lembra que o nosso ΔS, a gente escrevia ele como posição final menos posição inicial. Então, eu vou analisar isso no meu desenho, olha lá. Onde eu estava quando eu comecei a observar o movimento? Eu comecei a observar o movimento às 6 horas da manhã, eu estava no quilômetro 30. Então, essa é a minha posição inicial. Quando que eu parei de observar o meu movimento? Eu parei de observar meu movimento às 9h30, quando eu estava no local, quilômetro 240. Então, quando eu vier para cá, ó, para o meu ΔS, ele vai ser a posição final
240 menos a posição inicial, que é de 30 quilômetros. Essa continha aí de subtração vai dar 210 quilômetros, beleza? Só que nós ainda precisamos calcular qual foi o intervalo de tempo, beleza? Olha lá, sempre que ele falar de intervalo ou de variação, é sempre representado por esse delta, beleza? E ele sempre vai ser o final menos o inicial. Então, se eu estou falando de tempo, eu estou falando do tempo final menos o tempo inicial, beleza? Quanto tempo se passou de 6 da manhã até 9h30 da manhã? Se passaram 3 horas inteiras, né? De 6 horas até 9 horas. E também passaram 30 minutos, beleza? Você só precisa ter cuidado porque nós não podemos misturar as unidades de medida. Olha lá, eu tenho horas e minutos. Eu não posso deixar essas duas coisas. Eu preciso transformar em uma unidade só, que vai ser horas, que a gente costuma dizer velocidade em quilômetros por hora, beleza? Aqui tá fácil porque são 3h30, né? Então aqui você já imagina comigo que vai dar 3,5 horas, tá? Só que eu sei que é muito comum a gente confundir, querer colocar 3,3 horas. E aí não pode, tá? Porque a hora não é dividida em 100 partes. A hora é dividida em 60 partes, beleza? Então, você precisaria fazer uma regrinha de 3. Nós sabemos que uma hora tem 60 minutos. 30 minutos, que é o que nós temos ali, vai ser quantas horas? E aí, você multiplica cruzado. Ó lá, ficou assim, ó, 60x é igual a 30. Passou o 60 dividindo, ó, 30 dividido por 60, 0,5 hora, beleza? Como você já tinha as 3 horas inteiras, 3,5 hora. Tranquilo? Então, olha lá, vamos voltar aqui para a nossa velocidade, porque agora eu já sei que eu me desloquei 210 quilômetros e demorei para isso 3h30. Então, aqui você vai ter uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Tranquilo? Vamos seguir, então? Questão 3, ele fala assim, no exercício anterior, qual teria sido a velocidade média do ônibus caso, durante o percurso, o motorista tivesse feito uma pausa de 30 minutos? E aí, aqui tem uma parte muito importante, ó. Sem alterar o tempo total da viagem, beleza? Então, eu continuei saindo às 6 da manhã e chegando no meu destino 9h30 da manhã, beleza? Quando a gente fala de velocidade média, a gente está falando sobre o espaço que eu percorro e quanto tempo eu gasto, beleza? Esse tempo aqui me importa se você parou para fazer um lanche, se o pneu furou e você ficou lá um tempão esperando, né, alguém te ajudar ou você mesmo trocando. Esse tempo não importa o que foi feito, beleza? Esse tempo, ele leva em consideração a hora, o instante, tá? Marcado no relógio, iniciada, e a hora, a marcação no relógio, terminada, aquela última, beleza? Então, não me interessa o que você fez pelo meio do caminho, tranquilo? Se não alterou o tempo da viagem, a sua velocidade média, vou até colocar um Mzinho aí embaixo, ó, continuaria sendo de 60 km por hora, beleza? Agora, se alterasse o tempo da viagem, aí a gente precisava resolver as continhas, beleza? Vamos para mais uma? Questão 4, ele diz o seguinte, um ônibus percorre 480 km entre Santos e Curitiba com velocidade escalar média de 60 km por hora. De Curitiba a Florianópolis, distantes 300 km, a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus é de 75 km por hora. Qual a velocidade escalar média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis? Eu sei que quando vocês leram isso, vocês pensaram que era tipo aquela questão do dado isso, dado aquilo, calcule a massa do Sol, não é? Mas não é não, né não.
sugestão. Quando você encontrar questão desse tipo, que tem muita informação, que tem várias situações, você começa montando um esqueminha, beleza? Então, resumo da ópera aqui, ó. Eu fui de Santos até Florianópolis, passando por Curitiba, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, Santos, Curitiba, Florianópolis, beleza? Que informações eu tenho? Eu tenho a informação que de Santos até Curitiba são 480 quilômetros, beleza? Outra informação que eu tenho é que a velocidade nesse trecho foi de 60 quilômetros por hora, tranquilo? E aí, depois ele mudou o trecho, as informações. Olha lá, de Curitiba até Florianópolis, você anda 300 quilômetros. Você não, né? É um ônibus, graças a Deus, porque andar 300 quilômetros, ai, ai, ai. E aqui você faz uma velocidade média diferente. Você, o ônibus, tá? Foi mal aí, ó. 75 quilômetros por hora de velocidade média. Aí ele me pede assim, ó. Qual a velocidade escalar média do ônibus no percurso de Santos a Florianópolis? Então, eu quero, no final das contas, saber a velocidade média nesse trecho aqui, ó. Que eu vou chamar de VSF, só para eu não me perder, beleza? Para você fazer a velocidade média nesse trecho, você precisa conhecer qual é o espaço percorrido e quanto tempo demorou. Olha lá, o espaço tá fácil da gente fazer. Por quê? Eu percorri 480 e depois eu percorri mais 300. Então, o meu ΔS aqui, ó, é só somar. Porque aqui eu não estou falando de lugares, beleza? Eu não estava no lugar 480 e fui para o lugar 300, tudo bem? Eu andei 480 quilômetros e depois eu andei mais 300 quilômetros, beleza? Então, mais 300. Então, no final das contas, a distância entre Santos e Florianópolis são 780 quilômetros. Só que nós precisamos ver quanto tempo ele demorou para eu poder fazer a velocidade média. Então, olha lá. Eu vou analisar por trecho, tá? Então, eu vou fazer aqui primeiro o trecho Santos-Curitiba. Eu sei que ele andou um ΔS de 480 quilômetros com uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, tranquilo? Velocidade não é o espaço percorrido dividido pela medida de tempo. Então, olha lá, velocidade 60, ΔS 480, dividido por ΔT, que é o que nós estamos buscando, beleza? Mudou de lado. O seu ΔT, na real, ficou 480 dividido por 60. Isso aqui dá 8 horas, beleza? Só um detalhezinho que você precisa começar já a prestar atenção. Aqui está em quilômetros, aqui também. Então, tá tudo certo. O tempo aqui, ó, tá dado em horas. Por isso que aqui eu também achei em horas, beleza? Só que eu fiz um outro trecho. Eu percorri também um trecho de Curitiba até Florianópolis. Eu me desloquei 300 quilômetros com uma velocidade média de 75 quilômetros por hora, beleza? Então, olha lá. De novo, velocidade não é o espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo. Velocidade, 75. Espaço, 300. ΔT é o que nós buscamos. Mudou de lado aí, ó, o seu ΔT deu 300 dividido por 75. Isso dá 4 horas, beleza? De sair de Santos a chegar a Florianópolis, ele demorou 12 horas. 8 horas no primeiro trecho, 4 horas no segundo trecho. Percebe que aqui eu não estou falando que ele saiu 8 da manhã e chegou 4 da tarde, beleza? Não é isso que está sendo dito, está dizendo que ele demorou, beleza? Se a gente voltar aqui, ó, a velocidade entre Santos e Florianópolis vai ser o espaço percorrido, 780 quilômetros, divididos em 12 horas.
Então, olha lá, entre Santos e Florianópolis, a velocidade média foi de 65 quilômetros por hora. Beleza? A questão 5 eu vou deixar para a gente fazer juntos na aula ao vivo, beleza? Assiste de novo se precisar, anota todas as suas dúvidas, inclusive a sua dúvida de interpretação, por que que eu entendo de uma forma ou de outra, para a gente sanar tudo isso ao vivo juntos, beleza? Te espero lá. Um beijo. Tchau, tchau.